Olá, gente, tudo bem? Nós vamos agora começar um assunto novo dentro da ideia de modelos atômicos, né? E dentro da ideia de certa forma, estar fazendo contas, né? Que é o assunto de distribuição eletrônica. Bom, para a gente falar de distribuição eletrônica, isso vai começar a ser mais relevante a partir, então, dos átomos, dos modelos atômicos de Bohr, né? E Sommerfeld, que foi a partir daí que começou a se preocupar então com a energia dos elétrons. Então, aquilo que a gente é acostumado, viu lá no nono ano, né, sobre distribuição eletrônica, essa ordem, ela está relacionada com a energia. Por quê? Cada elétron vai ter uma energia específica e ele sempre vai tentar ficar na forma de menor energia possível, que é o que a gente já viu lá para trás, como o estado fundamental, né? E não vou falar para vocês primeiro de onde surgiram esses primeiros conceitos de uma maneira simplificada, né? Isso são cálculos complexos para chegar nisso. Mas a primeira ideia surge ali com o modelo atômico de Bohr, né? E aí Bohr, ele quantifica 7 camadas. Lembra lá dos quântons de energia? Então, cada camada tinha uma energia específica e ele dá, então, nomes e números para essas camadas e ele descobre a quantidade teórica de elétrons que pode ter em cada camada dessas. Bom, são 7 camadas, né? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6, etc. E ele começa numerando essas 7 camadas, nomeando essas 7 camadas a partir do K e não a partir do A. E aí por que isso acontece? Porque a camada K é a camada que está mais perto do núcleo. E em alemão, né, é uma das línguas que ele falava, núcleo é Kerne. Né? Kerne, na verdade, traduzido ao pé da letra, é caroço. Né? Também núcleo. Então, a camada que está mais perto é do caroço, mais perto do kernel, mais perto do núcleo, é a camada K. E aí, daí em diante, ele foi dando nomes, né? K, L, M, N, O, P, Q. E ele descobriu também a quantidade de elétrons que era possível colocar em cada camada, que são 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Então, mantrazinho, 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Tá? Então, essa aí foi a primeira distribuição. Que depois a gente vai ver que ela vem da nossa distribuição em subníveis também. Mesma coisa, então não precisa se preocupar tanto com isso. Bom, na distribuição eletrônica em subníveis, ela vai estar mais ligada ao modelo atômico de Sommerfeld, ou, né, Sommerfeld, em bom alemão, ou ao modelo atual. E aí, vai ser mais fácil a gente entender isso. Essa primeira ideia surge dentro do modelo de Sommerfeld, mas na verdade surge com Linus Pauling, né? Mas a partir dos conceitos que a gente viu lá no modelo atual, isso vai fazer mais sentido. Lá no modelo atual, a gente viu que cada subnível tinha orbitais diferentes, certo? E aí, sendo que o subnível S tinha um único orbital, o subnível P tinha 3, o subnível D tinha 5, o subnível F tinha 7 orbitais diferentes. Tá? E a gente viu que eles tinham formatos diferentes, alguns bem peculiares, bem estranhos ali. E para simplificar, a gente usa essa notação de quadradinhos. Em vez de a gente estar com aquele orbital todo complexo, que é uma esfera, ou que tem um lóbulo, 2 lóbulos, 4 lóbulos, ou 8 lóbulos, né? Aquelas imagens complexas, a gente troca isso por quadradinho. E uma coisa importante que a gente vai lembrar lá do modelo atual, que é o quê? No modelo atual, a gente tem o conceito de orbital, e orbital é a região do espaço onde existe a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Então, teoricamente, eu só poderia colocar um elétron em cada orbital. Por quê?
Os elétrons têm cargas negativas, então eles sofrem repulsão. Eu não tenho como colocar duas cargas negativas no mesmo lugar, senão elas vão se repelir e vai dar ruim. Entretanto, os elétrons eles giram, e quando eles giram, eles formam um campo magnético. E esse campo magnético, ele pode ser tanto de sul para norte, quanto de norte para sul. Como eu faço aí dois campos magnéticos distintos, em sentido oposto, eu posso colocar então dois elétrons dentro do mesmo orbital, porque apesar de sofrerem a repulsão elétrica por terem carga negativa, eles sofrem atração magnética e aí eles vão ficar juntos. Então, cada orbital, cada quadradinho desse, que representa aquela fórmula complexa lá, pode colocar então dois elétrons. E a gente vai representar justamente um elétron com a setinha para cima, um elétron com a setinha para baixo, fazendo referência a esse campo magnético. Esse esqueminha aqui nós vamos usar depois ele mais para falar de números quânticos, que é o nosso próximo assunto depois de distribuição eletrônica. Agora é só para a gente ver a quantidade de elétrons que vai ter em cada subnível. Então, cada quadradinho vai ter dois elétrons. Um setinha para cima, um setinha para baixo. Um setinha para cima, um setinha para baixo. E assim por diante. Então, cada um vai ter dois elétrons. A gente faz essa representação em semiceta. Tá? Beleza, então esses aí são as quantidades de elétrons que a gente tem por orbital. São dois. E aí, quantos elétrons a gente vai ter por subnível? Vamos fazer as contas. Se eu tenho um orbital com 2 elétrons cada um, subnível S dá 2 elétrons. Se eu tenho 3 orbitais com 2 elétrons cada um, subnível P dá 6 elétrons. Se eu tenho 5 orbitais com 2 elétrons cada um, dá 10 elétrons. Se eu tenho 7 orbitais com 2 elétrons cada um, 14. Então, subnível S, P, D e F vai dar 2, 6, 10, 14, que nada mais é que o dobro dos números ímpares, né? A gente tem aqui 1, 3, 5, 7, o dobro 2, 6, 10, 14, tá? Então, essas vão ser as quantidades que a gente vai ter de cada subnível. Agora, o que acontece é que cada camada dessa vai ter uma certa quantidade de subníveis. A camada K vai ter apenas subnível S. A camada L, subnível S, subnível P. A M, S, P e D. A N, S, P, D e F. A O, S, P, D e F. A Q, S, P e D. A P, né? E a Q, S e P. E a gente tem lá o nosso famoso Linus Pauling. O Linus Pauling, ele começou a estudar a energia de cada elétron em cada subnível e em cada nível, e ele acabou vendo que existia uma sequência. Então, foi uma sequência que ele descobriu experimentalmente. Só que essa sequência era uma sequência meio bizarra. Então, ele ficou tentando achar um método para fazer essa distribuição eletrônica de uma maneira simples. E aí, ele criou o seguinte. Então, lembra aqui. Ele pegou um resultado experimental, foi, então, né, para a cadeira de balanço, nossa velha, querida e amada cadeira de balanço, pensar na vida, e descobriu, então, um jeito prático de colocar esse dado que ele obteve experimentalmente num diagraminha, que é o nosso diagrama de Linus Pauling. Então, vamos ali para a nossa distribuição eletrônica e como que surgiu e como que a gente faz esse diagrama de Linus Pauling. Bom, como que a gente monta o diagrama de Linus Pauling? A gente viu ali as nossas camadas e as subcamadas, como mais ou menos elas são distribuídas. E o diagrama de Linus Pauling funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer como se fosse uma pirâmide. Então, eu começo na camada 1, eu vou colocar apenas 1. Na camada 2, vou colocar 2 e 2.
Na camada 3, 3, 3 e 3. Na camada 4, 4, 4, 4 e 4. Então, aqui está crescendo. 1, 2, 3, 4. E daqui para cá a gente vai fazer 4, 3, 2. Então, os 5 são só 3, 5, 5. Não, os 5 são 4 de novo, desculpa. Então, são 4 de novo. Os 6 vão ser só 3, 6, 6, 6. E os 7 vão ser só 2, 7, 7. Então, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. E aí, essa primeira coluna é todo mundo subnível S. Na segunda, todo mundo subnível P. Na terceira, subnível D. E na quarta, subnível F. E aí a gente monta a base da estrutura do diagrama de Linus-Pauling. Agora, como é que a gente lê esse diagrama de Linus-Pauling? A gente vai ver a primeira leitura, que é a leitura mais importante, que é a leitura energética, né? E aí depois a gente vai ver que existe uma leitura geométrica. Mas primeiro a leitura energética, que é a que nos interessa, que é como os elétrons são distribuídos lá no meu átomo. Essa leitura ela é feita na diagonal. Então, como é que vai ficar? Eu vou traçar aqui as diagonais. E já conto para vocês o sentido de leitura. Então, sempre na diagonal. E até aqui o final. Então, o sentido de leitura é como? Eu começo na ponta sem a setinha e vou em direção à setinha. Depois eu vou para a próxima ponta sem a setinha. Tem alguns diagramas que vocês vão ver que tem até um pontilhadinho aqui, né? Vou para a próxima, desço aqui. Aí dessa, como se tivesse um pontilhadinho, para aqui. E aí vou para a próxima, subo para onde não tem a setinha, vou em direção à setinha. Subo para onde não tem a setinha, vou em direção à setinha e assim por diante. Bom, essa é a sequência de leitura. Então, eu vou combinar a sequência de leitura com aqueles números máximos de elétrons que eu coloco por cada subnível. Então, eu tenho lá subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. No subnível S, qual que é o máximo que eu coloco? 2. No P, 6. No D, 10. No F, 14. Bom, o que significa ser o máximo? Significa que é a maior quantidade que eu consigo colocar. Eu posso colocar menos? Sim, eu posso. Eu posso colocar exatamente igual? Sim, eu posso. Eu posso colocar mais do que isso? Não, não posso. Então, pensa comigo. É como se eu tivesse um balde de, nesse caso aqui, 10 litros. Eu posso colocar 1 litro? Posso. Posso colocar 5 litros? Posso. Posso colocar 10 litros? Posso. Se for 11 litros, não dá. Eu vou colocar 10 e vai transbordar 1 litro para outro balde. Então, nesse caso, vai transbordar 1 litro, né, um elétron para outro subnível. E aí a regrinha é muito simples. Eu vou, como se literalmente eu estivesse enchendo baldes, né? Coloco lá no meu primeiro balde da sequência até encher. Acabou ele? Eu vou para o próximo balde da sequência. Acabou ele? Vou para o próximo balde e assim por diante. Então, vamos ver aqui exemplos. A gente tem vários elementos. Esses elementos estão aqui embaixo à esquerda com o número atômico. Como esses elementos estão na sua forma fundamental, não tem carga, então a mesma quantidade de prótons é a quantidade de elétrons. Então, o número atômico é a mesma quantidade de prótons, como está no estado fundamental, também é a quantidade de elétrons. Então, aqui eu tenho 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, 4 elétrons, 5 elétrons, 11, 31. E aí nós vamos distribuir isso. Como que a gente vai fazer então? Então, a sequência pensa que eu estou colocando, né,
água num balde. Então, estou colocando os elétrons no subnível. Então, vamos ver aqui. Bom, o primeiro balde que eu tenho disponível é o subnível 1s, e ele aguenta até 2 elétrons. Quantos elétrons eu tenho aqui para distribuir? 1. Então, vou colocar somente 1. 1s, 1. E acabou, né? Tenho um elétron e coloquei ele aí no nosso primeiro balde. Depois eu tenho o hélio. O hélio tem 2 elétrons. Qual que é o primeiro balde que eu tenho disponível? É esse. Esse primeiro balde, né, primeiro subnível, ele cabe até 2 elétrons, que é quanto eu preciso. E beleza. Próximo aqui, eu tenho o lítio. O lítio tem 3 elétrons. Então, eu vou começar colocando no 1s. Só que o 1s ele consegue conter 3 elétrons? Não, ele só consegue 2. Esse 1 elétron que sobrou, ele vai transbordar para o próximo subnível. Quem que é o próximo subnível na sequência? É o 2s. Então, o 1 elétron que sobrou vai para o 2s e vai ficar 2s1. Próximo, e aí, né? 2 mais 1, 3, acabou. Próximo elemento que a gente tem é o berilo. O berilo vai ter 4 elétrons. Então, eu vou começar com o meu primeiro subnível, meu primeiro balde, 1s2. Opa, ainda faltam mais 2 elétrons. Para onde que eu vou? Para o 2s. Cabe 2 elétrons no 2s? Sim, cabe. Então, vai ficar 2s2. 2 mais 2, 4 elétrons, coube todo mundo. Próximo elemento. Próximo elemento é o boro. Ele tem 5 elétrons. Então, vou usar meu primeiro subnível. Subnível 1s. Cabem quantos elétrons? 2. Opa, ainda tenho mais 3 elétrons que transbordaram. Vou para o próximo subnível, que é o 2s. Então, vai ficar 2s. Ele cabe até 2. Opa, eu ainda tenho mais um elétron. Para onde que eu vou? Do 2s eu subo para o 2p. Então, o último elétron que sobrou vai ser aqui, 2p1. 2 mais 2 mais 1, 4. Desculpa. 2 mais 2 mais 1, 5. E são 5 elétrons que tem. E aí agora vamos dar um salto maior para o sódio. Então, ele tem 11 elétrons para despejar nos meus baldes de subníveis. Então, vamos começar sempre com o 1s. O 1s ele aguenta quanto? 2. Depois o próximo é o 2s. Então vai ficar 2s2. O próximo é o 2p. O p ele aguenta até 6. Então 2 mais 2, 4, mais 6 dá 10. Então ainda não foram todos os 11. Então vai ficar 2p, 6 e ainda vai transbordar mais um elétron. Esse elétron transborda para onde? Para o 3s. Então vai ficar 3s1. 2 mais 2 mais 6, 10, mais 1, 11, que são os 11 elétrons. E aí uma dica que eu vou dar para vocês, que sempre esses 3 primeiros subníveis, quando estão totalmente cheios, eles vão sempre somar 10, tá? Então, os 3 primeiros somam 10, mais 1, 11. Próximo aqui é o galho. O galho ele tem 31 elétrons, então é elétron pra caramba. A gente vai transbordar, 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 transbordar e assim por diante. Então vamos lá. O galho, começamos com 1s. 1s2 não deu 31. O próximo é o 2s. Também não vai dar 31. Depois o 2s vai para o 2p. Pode encher ele, que ainda não vai dar 31. Lembra que esses 3 primeiros vão sempre somar 10. Eu preciso ainda distribuir mais 21 elétrons. Então, vamos continuar. Depois o 2p vai para o 3s. Então, o 3s aguenta até 2, 3s2. Chegou em 31? Não, está só em 12. Depois o 3s vai subir aqui, né, em direção ao 3p. Opa, 3p. 3p vai até 6. 10 mais 2 mais 6 dá 18. Ainda não chegou no 31. 3p. Depois vem o 4s.
4s2. E aí, os 3 primeiros somam 10 e os próximos 3 também vão sempre somar 10. Por quê? 2 mais 6 mais 2 dá 10. 10 mais 10, 20. Chegamos no 31? Não. Vamos continuar, então. Depois do 4s, a gente vai subir em direção ao 3D. 3D. O D, ele aguenta até 10. Então, vamos lá. 10, 20, 30. Então, ainda não chegou no 31. Então, ficou 3D, 10. Então, 10, 20, 30. Falta mais um elétron. Esse um elétron vai ser onde? Então, depois do 3D, vai para o 4P. Então, vai ficar 4P1. Então, 10, 20, 30 e 1. Deu os 31 elétrons do galho. Beleza? Então, a lógica é sempre essa, gente. A gente vai seguir a sequência aqui do nosso diagrama de Linus-Pauling, né? Sempre andando na diagonal, sempre termina para depois continuar. E vai seguir essa lógica de como se eu estivesse enchendo baldes. Então, eu vou primeiro encher o balde da frente antes de partir para o próximo. Lembrando que eu nunca vou poder colocar mais do que o número máximo que o meu subnível aguenta. E quando ele encheu, eu passo para o próximo. Quando eu conseguir despejar todos os elétrons que eu tenho para fazer a distribuição, acabou a distribuição. E é isso aí, tá? Então, esse é o esboço da nossa aula. Eu quero deixar de tarefa para vocês fazerem a distribuição dos seguintes elementos. Então, tarefa. Faça aí a distribuição dos elementos cálcio, estrôncio, ferro e zinco. Como que você vai fazer isso então? Então, você vai pegar a tabela periódica, vai olhar lá. Onde está o cálcio? Ah, o cálcio está aqui. O cálcio tem número atômico 20, então significa que ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Então, eu vou distribuir quanto? 20. E aí, vou pegar aqui e começar. 1s2, 2s2, até dar os 20 elétrons. Mesma coisa para o estrôncio, mesma coisa para o ferro, mesma coisa para o zinco. Beleza? Lembra que o número atômico é sempre aquele númerozinho que está em cima na tabela, tá? E é o número da sequência aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Até chegar no número atômico que você quer, tá? Beleza, gente? Por essa aula é isso. Tenham aí bons estudos. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Falem comigo lá no CPB ou em alguma outra forma. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.